Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que honra que é vir aqui numa noite tão fria que de repente podiam estar pertinho do fogão a lenha e todos são aqui, tá? Então eu vou me apresentar. Primeiramente eu quero agradecer pela paciência e pela atenção de todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Eu sou o Dayan e eu trabalho no desenvolvimento de produtos da Longping, né? A Longping é a empresa, é uma multinacional que tem várias marcas, tá? E uma das marcas é a Forseed. E eu e a Andréia, nós trabalhamos no desenvolvimento de produto. Mas antes de começar, eu primeiro queria me apresentar, tá? Eu moro em Chapecó, ali, o município do Santa Catarina, talvez vocês conhecem, né? Para nós lá, Chapecó é a cidade grande, né? Eu sou de uma cidadezinha pequena ali do lado de Chapecó, chamada São Carlos, e eu moro em Chapecó. Essa aqui é a minha família, ó. Então eu sempre trago uma foto da minha família, né? A minha esposa Daniela e a minha filhinha Roberta, né? Elas são as pessoas mais importantes da minha vida, então eu sempre gosto de trazer elas nas palestras. Minha esposa não precisa se preocupar de ter ciúme de mim, porque embora ela seja muito bonita, ela é a minha filhinha, eu não tanto, né? Então é uma vantagem dela. Mas, gente, assim, ó, vou explicar o que é o nosso trabalho, assim, ó. Hoje nós vamos falar sobre silagem de milho de alta performance. Mas às vezes as pessoas ficam pedindo, tá, mas quem são essas pessoas, o Dayan, Andréia, o que eles fazem? Ó, hoje é para criar um híbrido de milho, vou ser bem sucinto aqui para nós não se cansar, tá? E não é uma palestra, é uma conversa, então a gente pode interagir. Ó, para a gente chegar num híbrido de milho hoje, existe um avanço tecnológico muito grande. A primeira coisa que é feita pelo melhorista, o cara que cria o híbrido, é uma tecnologia de computação chamada predição genômica. O que é isso? Assim, ó, tem lá 300, 400 mil linhagens e a gente cruza elas aleatoriamente. Para quê? Para fazer com que a média dos filhos seja melhor que a média dos pais, para criar um híbrido. Por isso que a gente chama que o FS395 é um híbrido, porque ele é a distância de duas linhagens muito grandes e dá um choque de sangue, que é a heterose. A heterose é o quê? É quando a média dos filhos é muito maior que a média dos pais. Então, normalmente, o pai e a mãe dão um rastoinho assim, quando tu cruza, dá um milho de alta performance. Resistência à doença, bom de ciclo, né? Vocês já viram falar do ligre? O ligre. Pesquisa na internet em casa o ligre. O ligre é um gatão assim, ó, de uns 700 quilos. Ele é a mistura do tigre com o leão. Ele é um híbrido. Só que o tigre pesa 200, 250 quilos. O leão pesa 300, mas ele dá um animal 2, 3 vezes maior. Por quê? Porque ele é um híbrido. Só que quando a gente faz isso com milho, a grande maioria das vezes não dá certo. O filho fica muito pior que os pais. Como que é teu nome? Alencar. Então, se for certo, eu e o Alencar abria uma empresa, pegava duas linhagens, cruzava e ficava multimilionário vendendo milho, né? Não. A gente precisa fazer a predição genômica para isso dizer para o melhorista, ó, desses 300 mil cruzamentos, tem esses 7 ou 8 mil aqui que podem, o computador diz isso para ele. Aí eles pegam os 7 ou 8 mil híbridos e plantam lá no campo de pesquisa. Daí eles pegam, opa, desses 8 mil, sobra 80, 90 que tem o que a gente quer. Aí vem para minha mão e da Andréia. E daí a gente faz os strip test, que é isso aqui, ó. A gente vai lá na lavoura dos senhores e planta lá retângulozinhos de 6 linhas por 6 metros. Avalia doença, altura, tolerância a acamamento, adaptabilidade. E o que pode ser que serve, a gente avança para testar mais um ano. Deu certo, pá, temos um híbrido comercial de alta performance. Em muitos anos, desse trabalho que começa lá na predição genômica até nós, não avança nada. Então, dessa predição genômica que faz de 300 a meio milhão de linhagens, às vezes daqui sai um material por ano ou nenhum, né? Então é bastante investimento, tá? Isso aqui é uma foto de drone de um strip test que nós tínhamos ano passado, tá? Opa, passei no computador errado. Aqui é outro, né? Então, isso aqui já é na mão do produtor, tá? Então, esse é o nosso principal serviço. É assim, ó, testar a adaptabilidade, testar o posicionamento
e entender o que serve e o que não serve, tá? Mas hoje, a gente não está aqui, vamos dizer, para fazer essa ponta entre o melhoramento e o desenvolvimento, porque nós não estamos aqui testando o híbrido. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre silagem de milho de alta performance, tá? Então assim, ó, opa, mas daí eu acabo com a palestra, né? Então, nós vamos falar sobre isso aqui, como uma estratégia para ganhar dinheiro. E eu sei que talvez muito do que eu vou falar aqui é bastante básico e o cara diz, tá, mas isso eu já sei. Então eu peço um pouquinho de paciência para a gente construir um raciocínio. E se alguém tem alguma opinião distinta ou quer fazer uma pergunta, não precisa esperar até o final, a gente vai conversar, tá bom? Então assim, ó, gente, por que o milho é uma alternativa muito viável na fabricação de alimento, né? Eu imagino que quem é produtor de leite tem isso na ponta da caneta, assim. O grande custo hoje de um tambo leiteiro está ligado à alimentação. Mais ou menos 50% de tudo que tu investe é em comida. Tô certo ou errado? Como que é teu nome? O Roberli já vi que ele acenou com a cabeça. Isso aí. Ó, pode entrar. Não sei. Opa. Boa noite. Boa noite. Tu que é o palestrante? Ah, sim. Obrigado. Fica à vontade. Pô, fica à vontade. Brincadeira. Começou agora, não perdeu nada. O que acontece, ó? Quando a gente tem o tambo leiteiro implantado, a gente investe, hoje as atividades elas estão ficando mais intensivas, né? Aquele produtor que tinha 8, 12, 15 cabeça, ele chegou numa encruzilhada. Ou ele para, ou ele investe. E as propriedades estão se concentrando. Por quê? Para viabilizar funcionário, mão de obra, plano de uso do solo. Mas se você colocar tudo isso numa planilha, alguns sistemas um pouquinho mais, outros menos eficientes, vão perceber que tudo que tu gastar com pré-dipping, pós-dipping, instalação, placa fotovoltaica, genética, sêmen, mão de obra, energia, é 50% do custo, né? Até aquelas escovas para esfregar as costas das vacas, que agora tem para elas dar uma descansada, né? Tudo isso vale muito, mas nada quanto à alimentação. Então, uma forma muito importante de a gente viabilizar a nossa atividade é tomar alguns cuidados com isso aqui. E a silagem de milho é uma alternativa extremamente viável. E vocês sabiam que ela é a principal fonte de alimento de todos os rebanhos que são confinados no mundo. O principal alimento é a silagem de milho. Mas aí por quê? Até nos países que não têm o clima tão bom para alta produtividade, ainda assim a silagem de milho é utilizada. E aqui a gente colocou algumas coisas, e podem ter muito mais, né? Então ela é viável em pequenas, médias e grandes propriedades, ela produz muita massa, né? Ela tem alta qualidade nutricional, é relativamente fácil manejar a cultura, e ela tem um baixo custo por quilograma de matéria seca, né? O produtor vai falar assim, não, a silagem é cara, de fato. O valor da silagem, ele é muito... Pode ficar à vontade. O valor da silagem é alto quando eu tenho baixa performance produtiva. Quem que pode me ajudar aqui? Ó? Quanto custa um hectare de milho bom hoje? Bom. Pode dizer assim. Com cloreto, com manejo de praga, com semente de alta performance. Quanto? Você sabe? Chuta mais ou menos. Não? 5 mil. Bom, 5 mil. Então, show. O fertilizante, semente aumentou. Então, perfeito, é isso aí. Então, vamos dizer que com esses 5 mil reais, a gente consegue produzir 20 toneladas de massa seca. Quanto que custa o quilo? 20 mil dividido por 5? 40 centavos. Eu só sabia fazer essa conta com 6 mil, eu treinei em casa, eu tinha que ter falado 6 mil. Mas tá, 40 centavos. Então tá, beleza. Agora vamos dizer que eu perdi performance agronômica na condução lá. E eu produzi 25% a menos. Em vez de produzir 20 toneladas, eu consegui produzir 15, né? Fácil acontecer.
com uma estiagem, com erro de controle de percevejo. Quanto que me custa o quilo? Se era 40 e agora, se com 5 mil reais eu produzi 20, custou 40 centavos o quilo, certo? Agora eu deixei de produzir 25%, o meu quilo fica 25% mais caro, correto? Então ele passa a custar 50 centavos. Então o custo está muito ligado à tua eficiência agronômica, né? Se você tem alto desempenho, se a gente puder converter em leite esse custo, que é o que importa para o produtor, né? Essas 5 toneladas vão deixar de produzir aproximadamente 7.500 litros de leite por hectare, né? A gente vai ver na bromatologia depois que um milho de alto desempenho ele consegue me entregar 1.500 até 1.600 litros de leite por tonelada de matéria seca. Então, se eu deixei de produzir 5 toneladas por hectare, eu não deixei de produzir 5 toneladas de silagem, eu deixei de produzir 7 toneladas e meia de leite, certo? 5 toneladas vezes 1.500, né? Vezes a 2 e quanto? 2,50 litros? 3 pila? Não? Pode mandar o leiteiro lá. Não? Tá. Nem vamos fazer essa conta, vamos pra frente. Tá. Calma, pessoal, não entre em pânico. Tá, não tô comprando leite. Tá. Ó, o que eu quero dizer é que assim, ó, se você deixar de produzir 5 toneladas de leite, 7 toneladas e meia de leite, você deixa de agregar 15 mil reais por hectare, né? Então, pense nisso. Às vezes, essa baixa produtividade te inviabiliza um ano. Tu tem que comprar feno, comprar pré-secado, aumentar a aquisição com ração. Muitas propriedades, gente, elas estão subdimensionadas. Elas têm mais animais do que elas têm capacidade de produzir alimento. Se você investir em tecnologia de boas práticas agronômicas e de confecção de silagem, às vezes tu consegue viabilizar uma propriedade pela tecnologia e pelo ganho de performance, tá? Mas aí, voltando ao milho, que é o nosso tema. O milho, ele é uma planta C4, então ele tem alta eficiência fotossintética, né? Assim, ó. Vocês já pararam para pensar por quê? Soja, trigo, feijão, arroz produzem 3, 4 toneladas por hectare, 5, né? Lá em Santa Catarina eles produzem 6 toneladas de soja por hectare, né? Conforme o último que conta o caos, que às vezes ele ainda acha mais um romaneio na gabina do caminhão. Opa, deu 6.000 quilos, né? Mas o milho não, o milho o cara produz 12 toneladas de grão, né? 15. Por quê? Já pensaram nisso? Por quê? Alguém pode me ajudar? Por que o milho, a cana-de-açúcar, a braquiária, o sorgo, por quê? Porque eles tiveram a bênção de ser uma planta que tem a sua fisiologia muito eficiente, né? Então vamos pensar que assim, ó, que uma planta, ela é uma máquina que transforma elemento químico em nutriente, certo? Qual que é a diferença do nitrogênio, do fósforo e do potássio que está no solo, que está na atmosfera, que está na rocha, que está imobilizado no móvel, para um nutriente? A diferença basicamente não é nenhuma. A grande diferença é que o nutriente ele está dentro da cadeia alimentar, no corpo de um animal, de um micro-organismo, do ser humano. Mas quem que converte esse elemento químico em nutriente? Geralmente são as plantas. As plantas, elas pegam os elementos químicos do solo e transformam em nutrientes, né? Algumas plantas fazem isso com mais eficiência, outras com menos eficiência. E o milho faz isso com muita eficiência. Por isso, hoje, que com o melhoramento, a gente consegue ter materiais que produzem 15, 18 toneladas de grão por hectare. Sempre quando eu consigo proporcionar um ambiente de alta performance, né? Não adianta o melhoramento trabalhar muito na evolução genética se o ambiente que eu proporciono lá, e quando eu falo em ambiente eu falo fertilização,
controle de pragas, controle de doenças, época de semeadura, cuidado com a fertilidade do solo, né? Calagem, gessagem, tecnologia de semeadura, né? Distribuição de planta, tecnologia de aplicação e por aí afora vai. Então, assim, às vezes o melhor híbrido para aquela condição não é o mais produtivo, né? Porque você não tem um ambiente essencialmente desenvolvido para esse material ter alta performance, tá? Então isso é bem introdutório. Diante desse contexto, entendendo que a gente está transformando, né? Primeiro a gente está transformando elementos químicos em nutrientes. Depois a gente está pegando esses nutrientes e está transformando em proteína animal de alta qualidade, que é o leite ou a carne, né? Então, se de um lado a planta é uma máquina que faz uma conversão, do outro a vaca também faz isso. Só que para mim fazer o bovino alcançar isso, eu preciso tomar alguns cuidados com esse alimento e é sobre isso que nós vamos falar essa noite, tá? E esses aí são os 5 pontos que a gente entende que são minimamente observáveis para a gente ter alta performance bromatológica, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo que trabalha com leite já ouviu falar da análise bromatológica? Já ouviram falar? Vocês já fizeram análise bromatológica, né? Quem já fez assim? Ah, eu já fiz análise bromatológica. Só para mim ter uma ideia. Bastante gente. Tá, show. O que significa bromatologia ou análise bromatológica? Vocês já pararam para pensar nisso? O que significa análise bromatológica? Vou contar então. Se alguém quer falar, pode falar. Ninguém quer falar? Tá com medo de pá? Martin fala. Martin, fala. Quem é o Martin? Cadê o Martin? Martin, fala, pelo amor de Deus, meu amigo. O que é bromatologia? Tu quer falar? Tá, eu vou falar então, para nós não ficar aqui até clarear o dia, né? Ó, bromatologia, assim, ó, é a informação nutricional química daquele alimento, não precisa ser só silagem, né? Tu pode fazer análise bromatológica da pastagem, do feno, do pré-secado ou da silagem, mas mais do que isso, ela também mensura a interação que aquele alimento tem com o organismo que recebe. Ó, se vocês ir lá no supermercado e comprar essa garrafa de água, um pacote de bolacha, vocês vão ver aqui a informação nutricional, ó. Silício, nitrato, cálcio, magnésio, né? Se for uma bolacha vai ter amido, vai ter proteína, vai ter extrato etéreo. Isso é informação nutricional. Porém, não está dizendo aqui, ó, quanta energia vai ser metabolizada, quanto desse nutriente vai ser digestível, quanto vai ser perdido, quanto vai ser absorvido em cada órgão. A análise bromatológica, ela se propõe a te dizer assim, como cada um desses nutrientes vai ser utilizado pelo animal, e ela tem a audácia de dizer para mim quanto leite que vai sobrar lá no final, ou carne, né? Se você solicitar no laudo. E é muito preciso e muito eficiente. Então, assim, ó, para a gente escolher híbrido de alta performance, para a gente saber o que está funcionando, é crucial trabalhar com bromatologia, análise bromatológica. Não só com produtividade e rendimento, mas também com qualidade, especialmente com qualidade, né? Existem híbridos de milho que produzem 1.200 litros de leite por tonelada. E existem híbridos que produzem 1.600, 1.700 litros de leite. É muito grande a diferença. Ah, mas produz grão. Tá, e como que é a fibra? E como que é a proteína? E como que é a questão de energia? A energia digestível. Então, tudo isso tem que ser entendido. Se eu pudesse falar para vocês assim, ó. Eu acredito que aqui, pelo que me passaram, uma região já bem desenvolvida. Mas em muitos lugares que a gente anda, o pessoal não tem ainda o hábito de fazer análise bromatológica, né? E esse é o exame crucial da nutrição do teu rebanho, né? Se tu faz análise solo, se tu faz análise CCS para ver que antibiótico ainda está
sendo efetivo na tua mastite, faça análise bromatológica. Escolha os híbridos de milho em função da análise bromatológica e do desempenho, que vocês conseguem dar um salto bem grande em desempenho, tá? Seguindo, falando de ambiente, tá? Para mim ter essa alta qualidade bromatológica, eu preciso escolher bem o híbrido. Mas além de eu escolher bem o híbrido, eu tenho que proporcionar um ambiente. Então assim, ó, a base de tudo é a fertilização. Para mim conseguir obter silagem de alto desempenho, eu preciso cultivar bem. E para mim cultivar bem, eu tenho que cuidar muito do meu solo. pH, cuidado com a erosão, a física, a química, a microbiologia. Por quê? Porque levar a planta inteira para o silo é muito agressivo ao sistema agrícola. Por isso que o produtor de leite ou de carne, além de ele ser um excelente pecuarista, ele tem que ser um ótimo agricultor. Ele precisa ser um agricultor melhor do que o produtor de grão. Porque o produtor de grão vai levar embora 300, 400 quilos de potássio, de cloreto, embora. O produtor de leite vai levar 600, 700 quilos. Por quê? Porque um está levando 10, 11, 12 toneladas de grão e outro está levando 60, 70 toneladas de massa verde. Então, sempre quando eu estou colhendo toda a planta e não o grão. Então, eu tenho que cuidar muito da fertilidade, tá? Talvez um dia nós vamos ter uma oportunidade de falar bastante sobre isso. Mas hoje eu vou passar rapidamente porque não é o foco. Além disso, o produtor precisa cuidar para realizar um plantio na época adequada, escolher o híbrido correto, plantar na população ideal, manejar praga, manejar doença, monitorar a lavoura, fazer a fertilização e cobertura da ureia, do cloreto, né? Monitorar a lavoura e fazer o corte. Até aqui é a parte mais ligada à agricultura. O produtor de grão ele vem até aqui. O produtor de leite ele precisa fazer tudo isso muito bem e ele ainda vai ter essas outras etapas, que é cortar no ponto, na altura correta, processar as partículas adequadamente, manter o equipamento bem regulado, armazenar, compactar, selar o silo, formular a dieta e fornecer na quantidade adequada para os animais. Vamos entender que são muitos elos de uma corrente, tá? E uma corrente ela é tão forte quanto é o seu elo mais fraco. Se a gente falhar em qualquer uma dessas etapas, todas as etapas subsequentes estão potencialmente comprometidas, tá? Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que eu errei aqui, ó. Eu escolhi um híbrido errado. Tem como eu resolver esse problema? Tem. Escolhi um híbrido que ele não tem alta quantidade de amido. Tem como eu resolver um problema, esse problema na próxima etapa? Dificilmente, né? E se botar inoculante? Não, né? Talvez vai servir para aliviar a consciência tua, mas daí eu botei inoculante, né? Pelo menos, né? Mas tu não resolveu o problema. E no ano que vem tu pode resolver, aí que tu viu, só que daí já é um pouco tarde demais, tá certo, é isso aí, no próximo plantio. Então assim, ó, pensem que é uma corrente, se eu cuidar de cada etapa, ó, deixa eu dar um exemplo. Alguém já teve que arrastar o leiteiro de madrugada? Liga o leiteiro, tu, e sempre é da outra firma, né? Liga o leiteiro, caiu no bueiro que vem arrastar. Daí tu vai lá, brabo, só que todo mundo gosta de ajudar, na verdade. Tu vai brabo, mas a gente gosta de ajudar as pessoas. Não, quando o vizinho te liga, ó, o leiteiro atonou, daí isso, ele veio aqui, daí é pra tu puxar ele, beleza? E o ruim é que o cara que tem o trator maior, ele sempre tem que ter ouvido quente, né? Mas tá bom. Daí tu chega no correntão, deixa eu acabar o caos. Aí tu chega lá, tá lá o correntão repartido, né? Que o piá estragou o correntão arrastando tora. Daí, né? Isso já aconteceu, é um caso real, mas eu não vou contar o nome dos atores. Daí tu amarra o correntão com uma corda. Lá em Santa Catarina chama soga, aqui não é soga, é corda aqui, né? Com a soga. Daí tu vai arrastar. Se o correntão estourar, aonde que ele estoura? Na soga? Então é isso aqui. Se eu falhar aqui, tudo que acontecer pra frente tá lascado. Então pensem nisso, a gente tem que
cultivar bem, a gente tem que cortar no ponto correto, a gente tem que armazenar bem. Para quê? Se eu fizer essa etapa, pronto, venci aqui. Agora a próxima eu consigo, né? Então não tem como assim, tipo, vender milagres. Gente, assim, ó, planta o meu milho aqui, ó, planta esse aqui, ó, e vão para a praia. Não, tão ferrado. Tem que fazer todo o resto bem feito para vocês conseguirem chegar lá, tá? Agora eu quero uma ajuda aqui, ó. Aqui eu tenho uma planta de milho, tá? E a planta de milho tem 3 partes, basicamente. Que é a folha, o grão, né, que tá aqui. E o caule ali, que é a cana. Quem me diz assim, ó, qual nutriente, vamos dizer assim, predomina na folha? Vou dar uma pista. Tem muito no Giggs, no Tifton, na Zevem, no farelo de soja. Quem falou? Alguém falou. Tu falou. Falou. Tem no farelo de soja, 45%. Proteína, é isso aí, ó, tem muita proteína. Então, a folha verde sadia, ela entrega para minha silagem de 6 a 8% de proteína. Se essa folha tiver verde, sadia e não estiver doente no dia que o meu amido está pronto, a minha energia está pronta. Então, quando vocês forem escolher um híbrido de milho, vocês precisam escolher um híbrido que tenha alta sanidade foliar e um ótimo stay green, que é a capacidade de se manter verde quando a espiga está madura. 6% de proteína para um animal que recebe 30 kg de silagem dá quanto? Uma vaca boa, 30 kg de silagem por dia, né? Por aí. 1,8 kg. Tu é da matemática, né? Isso aí, 1,8 kg. 1,8 kg de proteína bruta que eu vou economizar vou poder tirar do meu concentrado só por produzir uma silagem que tenha folhas verdes no dia de cortar. O foco da silagem não é ser um alimento proteico, né? Animais de alto desempenho precisam ainda do farelo, da ração, né? Porém, esses 1,8 kg de proteína fazem você reduzir o teu custo com concentrado, que é o alimento que tem o maior valor agregado ainda, né? O que tem aqui na espiga? A espiga, sim, esse é o coração da silagem, né? O que tem no grão? Posso quebrar esse grão aqui? Essa espiga? Foi mal. O que tem aqui, ó? O que tem aqui? Não posso? O que tem aqui, ó? Amido, muito bem. A silagem tem a vocação de ser um alimento volumoso, energético. A energia vem do amido. Depois eu vou arrumar um ganizé aqui para comer aqui. Energia é o combustível para os micro-organismos do rumen funcionar. A principal fonte de carboidrato dos micro-organismos do rumen da vaca vem do amido. A gente pensa assim, mas o que esses micro-organismos fazem? Esses micro-organismos fazem a síntese das proteínas. Sem amido, sem a pilha, o controle remoto não funciona e tu tem que assistir aquele canal. Tem que ter energia na dieta de um ruminante para que todos os outros processos metabólicos aconteçam. Silagem de milho de alta performance tem de 30% a 40% de amido. Tem que ter isso. E eu só tenho amido se eu conseguir ter bastante grão. Então, tem que produzir bastante grão. E no como a gente tem as fibras, né? O como tem a função principal de conduzir a seiva bruta, a seiva elaborada, redistribuir a água, os fotoassimilados, os sais minerais e sustentar os órgãos reprodutivos, né? O pendão, a flor feminina e as folhas, né? E no como e na bainha, a bainha são essas estruturas que prendem a folha, a gente tem muita fibra, né? A fibra é muito importante na dieta dos ruminantes. Às vezes a gente tem uma intuição de dizer assim, se o milho é fibroso, ele é ruim. Porém, todo animal herbívoro, especialmente os ruminantes, que é um grupo de herbívoros,
precisa de fibra de alta qualidade e alto valor biológico. Para a vaca funcionar, ela tem 4 cavidades estomacais, né? Isso todo mundo sabe. Uma é o rumen, que é aquele o buchão, o 60 folha, o grande, o retículo, o maso e o abomaso, né? O abomaso é o estômago que faz uma digestão ácida. Ele é mais parecido com o nosso, com o do porco, com o do cachorro. Ele fica lá perto do intestino. Ele é o último estômago, vamos dizer assim. O rumen é o estômago mais interessante que existe para um herbívoro. Por quê? Porque o rumen, ele faz a transformação do alimento. Pensa assim, quando eu estou fornecendo comida para uma vaca ou para um boi, eu não estou alimentando diretamente o animal. Eu estou alimentando uma comunidade de micro-organismos, fungos e leveduras, que habitam o sistema digestivo. Esses micro-organismos, eles vão atacar o alimento, processar o alimento e transformar ele em nutriente, né? Que nem o milho faz, do solo para a vaca, né? Pode entrar, fiquem à vontade. Quando eu estou fazendo isso, eu estou alimentando os micro-organismos. Esses micro-organismos vão morrer e vão disponibilizar ácidos, né? Que vão ser absorvidos pela parede do rumen, aí vão virar sangue, pele, osso, pelo, bezerro, e o que sobrar, músculo, né? E o que sobrar vai virar leite. O que sobrar vira leite, que é o nosso interesse econômico ali. Só que pro rumen funcionar, ele faz essa comunidade, essas leveduras que habitam o rumen, elas são bem sensíveis. E ele precisa trabalhar num meio alcalino, com pH acima de 7. Quando você joga milho lá dentro, silagem, feno, ração, qual que é a tendência natural do meio? Se acidificar, fica ácido. Aí vocês vão ver aquelas vacas de alta performance, tem aquelas feridonas dentro do rumen, né? Vocês já carnearam uma vaca, vocês abrem, às vezes você acha umas feridas, uma região ali que está liso. Isso é causado pela acidose ruminal. A acidose ruminal é terrível, baixa produtividade, causa problema de casco, até problema reprodutivo. O que faz o rumen ficar alcalino? O que faz o rumen ficar alcalino? Vocês já experimentaram, já levaram uma lambida numa vaca no cabelo, assim? Uma lambida. Você pega a saliva da vaca, ela é abrasiva. Aquilo é bicarbonato de sódio. A saliva do animal tem bicarbonato. O bicarbonato de sódio tampona a reação bioquímica do rumen e faz aquelas micro-organismos funcionar. Eu só tenho uma boa salivação e uma ruminação se eu tiver fibra nas proporções adequadas. Essas fibras, elas também são um meio de cultura para aqueles micro-organismos fazer o trabalho deles. E eles regulam a velocidade de passagem do alimento em todos os órgãos. Pensam que é uma linha de montagem, né? Cada órgão faz uma etapa. Se o alimento passa muito rápido, lá no final ele é mal digerido. Se eu não tiver fibra, eu não consigo. Inclusive, plantéis muito bons precisam de mais fibra do que a silagem pode entregar, né? Tu tem que complementar com feno, tu tem que ajustar a dieta. Existem 2 tipos de fibra. A fibra em detergente neutro, que é o total de fibra que tem no alimento, né? Não só na silagem. Quanto mais alto for o nível de fibra em detergente neutro, eu tenho uma diminuição do poder de consumo. Ou seja, FDN alta, a vaca come menos, tá? Vocês já viram uma vaca, tem um tipo de silagem que o animal come bem, 15, 20 quilos, e outra ela não come bem. Já reparou isso? Tu já. Ah, eu fiz com milho tal, a vaca come bem, outro não come. Tu já experimentou o gosto de cada uma das silagens? Tomara que não, porque é horrível. Os 2 têm gosto ruim. O que é o grande problema? Não é o gosto. O bovino não tem papila gustativa, ele não sente o sabor. Ele sente a quantidade de fibra. Todo animal herbívoro, o que limita ele de comer, que nem um louco, é a fibra em detergente neutro. Se eu tenho FDN muito alta, eu tenho uma piora na ingestão. O bicho, em vez de comer 30 quilos, ele come 15, ele come 18, ele come 5 e ele para. Ele se sente satisfeito. FDN para silagem, no máximo 50%. Se for abaixo de 50%, é melhor ainda, tá? Então isso também tem que ser observado na análise bromatológica. E dentro da fibra em detergente neutro tem a FDA,
que é a fibra em detergente ácido. Se a fibra em detergente ácido é muito alta, eu tenho uma piora na minha digestibilidade. Então ela tem que ser abaixo de 30%, né? Resumindo assim, ó, para vocês. Proteína, milho de silagem, de 6 a 8%. Energia, de 30 a 40%. As fibras têm dois tipos, a FDN, abaixo de 50%, e a FDA, abaixo de 30%, sendo que a primeira limita a ingestão e a segunda limita a digestibilidade. Depois a Andréia vai mostrar alguns resultados de bromatologia dos materiais olhando isso, tá? E daí eu vou passar essa parte e esses são os parâmetros aqui, né? Todos esses aqui, ó, o amido, as fibras, a digestibilidade, o produtor ele escolhe quando? Quando ele vai lá comprar o milho. Porque está intrinsecamente ligada ao genótipo. O que ele escolhe no dia de cortar é o teor de matéria seca. E isso é o mais importante. Porque existe um momento indicado para fazer o corte, que é 35% de matéria seca, ou 50% da linha do leite. Nesse momento aqui, ó, cada uma daquelas partes da planta tem a mais alta performance bromatológica. Pensa assim, ó. Existe um equilíbrio entre a quantidade de folha, a quantidade de como e a quantidade de amido solidificado no grão. Nesse momento aqui, ó, quando 50% do meu grão está com amido solidificado e 50% está com amido solúvel, eu consigo tirar mais leite e mais carne por quilo de matéria seca. E eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó. Esse aqui eu vou explicar para vocês rapidamente. Ó. Essa linha horizontal aqui, ó, mede a idade do milho, né? Do dia que ele foi plantado até os 140 dias lá que tem a maturação fisiológica. É uma estimativa, tá? Pode se deslocar um pouquinho essa linha de acordo com o clima, a fertilidade, o fotoperíodo ou o ciclo do híbrido, tá? Paralela a essa linha aqui embaixo, ó, tem o teor de matéria seca, entende? Então, quando eu planto o milho no dia zero, o milhinho vai germinando e ele vai acumulando matéria seca, né? Ó, lá por volta dos 90 dias ele está com 24% de matéria seca, né? Ou seja, eu tenho lá na lavoura 20 toneladas de massa verde, 5 é massa seca, tá? O resto é água. E ele vai acumulando essa massa seca à medida que a planta vai crescendo, acumulando biomassa, absorvendo nutriente, florescendo, criando espiga e tudo mais. E essa linha aqui, ó, na vertical, é a porcentagem, né? É quanto por cento daquela parte da planta eu tenho naquela idade, né? Se eu cruzar aqui, ó. Ah, nos 110 dias eu tenho tanto por cento de como, né? Então, o cinza é o como, o verde é a folha, né? Essa linha amarelinha aqui, ó. Para cima é folha seca, para baixo é folha verde, o sabugo e o grão. O grão é a joia da coroa da silagem, que é onde está a energia, lembram, né? Então, assim, ó. Esse retângulo amarelo aqui, ó, ele representa o momento ideal, o momento em que existe equilíbrio bromatológico entre as diferentes partes da planta, aonde eu tenho muita folha verde para me entregar aqueles 6% de proteína, aonde eu tenho uma quantidade de colmo ainda não extremamente lignificado, que tem aquela fibra dura, ruim de consumir. Então, vendo essa linha vermelha aqui, ó, potencial de consumo, ó, ela sobe, isso é quanto que o animal consegue ingerir. Ela sobe e ela baixa. Por quê? Porque ela sobe. Porque nesses momentos aqui, ó, eu começo a ter bastante amido, que tem pouca fibra. E a minha digestibilidade aumenta proporcionalmente, que ela está ligada pela linha azul, ó. O NDT são os nutrientes digestíveis totais. Existe um momento aqui, ó, por volta dos 35%, onde eu tenho uma quantidade de como ainda bastante digestível, porque está com a FDN baixa. Eu tenho bastante folha verde para me entregar aquela proteína. E eu tenho grande parte do meu amido solubilizado. Se eu fizer antes disso,
eu tenho pouco amido solúvel. E todos os nutrientes, eles estão ainda não estabilizados nas plantas. Aí acontece isso aqui, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma tragédia. Essa água preta aqui, ó, é dinheiro que em vez de estar indo pro bolso de vocês, está indo pro pátio, pra sanga, para qualquer lugar, menos pro taro, né? Isso acontece quando? Quando eu faço antes do 33%. Por quê? Porque eu tenho muito pouco amido solidificado. Eu tenho muita folha verde em relação à quantia de fibra que é representado pelo cinza. Se eu passar de 38%, eu perco qualidade na compactação. Muito se lignifica e a folha começa a ficar seca. Embora eu ganhe com amido, se eu passar um pouquinho eu ganho com amido, mas aí eu já começo a perder o potencial de consumo. Por quê? Porque a minha fibra em detergente neutra começa a aumentar. Então assim, ó, quando eu faço antes do ponto, eu perco energia e eu perco nutriente com aquele chorume, que é a água preta. Quando eu faço depois do ponto, eu perco a capacidade de compactar o silo e expulsar o oxigênio, que nós já vamos falar, e eu perco potencial de consumo e concomitantemente a isso, eu perco digestibilidade. Se você conseguir fazer no ponto, você consegue agregar 300, 400 litros de leite sem medo numa silagem por tonelada de matéria seca. Então assim, gente, é crucial fazer a silagem nesse ponto, porque eu consigo extrair o máximo possível de desempenho de cada uma daquelas partes da planta, tá? Qual é o método adequado para a gente determinar isso? O ideal é desidratar a planta, né? Existe essa técnica aqui, ó, que é observar a linha do leite, né? Mas ela é um tanto subjetiva. E às vezes existem alguns materiais que, embora a linha do leite está em 50%, ele ainda não acumulou a quantidade de matéria seca que eu consigo. Então, gente, assim, uma forma bem prática é o quê? Quando o milho está próximo ao ponto de ensilar, você moe ele numa forageira, uniformiza a amostra e desidrata ele ou no micro-ondas, né, com um copo de água, ou na air fryer. Aí o que você faz? Air fryer todo mundo sabe o que é, né? Aquela bacia, aquela utensílio novo, que é bom de fazer hambúrguer, né? Aí você pega a amostra de 100 gramas e deixa ela girar ali no calor. Aí você pesa. Coloca, pesa. E ele vai, cada vez que vocês fizer um ciclo da air fryer de 3 minutos, ele vai perder peso. Vai chegar um momento que não vai perder peso mais. Quando não perder peso mais, estabilizou a matéria seca. Aí você sabe, está no ponto de ensilar. Comecei com 100 gramas, parei com 35 gramas, está no ponto de ensilar. E é esse momento aqui que você consegue ter muito desempenho. O que acontece? Sem desidratar, muitas vezes a gente era feio ponto, né? E aí tem uma janela. Um híbrido, para ser escolhido para fazer silagem, ele tem que ficar nessa janela por no mínimo 10 dias, 12 dias, 14 dias. Porque tu tem a dependência de conseguir ter a máquina, ter o clima, estar preparado. Só que assim, gente, usem a desidratação. Façam a silagem no ponto. Se você fizer a silagem no ponto, mesmo com a seca, com a estiagem, com pouco grão, você ainda consegue ter um desempenho bem legal, tá? A única coisa que se tu for fazer na air fryer de casa, tu tem que ou trocar air fryer ou trocar a mulher, porque as duas não vão ficar na mesma casa, que vai ter gosto de silagem e a batata frita depois. Mas de fato é bem eficiente a air fryer, tá? Indo pro final, eu vou falar sobre processamento de... Ó, o milho A e o milho B, né? Só preste atenção nisso aqui, ó. O milho A foi feito com 28% de matéria seca, o milho B foi feito com 34% de matéria seca. Um muito verde e outro no ponto. Só isso. Olha a diferença. Daí a gente pegou, eu fiz isso aqui. Daí eu peguei e mandei pro laboratório e ele me mandou de volta quantos litros de leite dá por hectare. Olha aqui, ó. O milho A, feito verde, produziu 17 mil litros de leite por hectare.
1.280 litros por tonelada de matéria seca. E o híbrido B, feito no ponto, produziu 31 toneladas de leite por hectare, entendeu? Só por fazer a silagem muito verde, eu deixo de produzir aqui, ó, quase 12 mil quilos de leite. Então, por isso que eu falo, gente, a desidratação de silagem, ela é viável. Por quê? Só por acertar o ponto de corte, você consegue aumentar muito o desempenho bromatológico da tua silagem. Muito mesmo, tá? E não menos importante que isso, tá? O KPS, tá? Eu não vou falar hoje sobre tamanho de partícula. Um dia que nós tiver mais tempo, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu vou falar sobre o fracionamento dos grãos. Ó, o que acontece com isso aqui, ó? Esse aqui é o grão de milho, ó. Depois eu prometo que eu arrumo uma vassoura aqui para ajudar aqui. Ó, o grão de milho, ele tem uma grande vantagem evolutiva que é chamada de pericarpo. O pericarpo é aquela membrana, aquela pele que protege o grão de milho, né? Se tu comer esse grão de milho inteiro, pode pegar. Não precisa comer, mas se tu comer inteiro, tu vai ver amanhã ele de novo, né? É uma nojeira, mas tu vai ver ele de novo. Enfim, por quê? Porque o teu sistema digestivo e nem o do bovino tem a capacidade de romper o pericarpo. Ele é assim, ó, os micro-organismos não conseguem quebrar essa membrana. Por quê? Porque ela é uma membrana muito lignificada. E eles não conseguem furar e passa inteiro. Quem que tem que romper esse pericarpo? A enfiladeira. Então é crucial que todo grão de milho seja minimamente partido ao meio, para ter acesso ao amido. Quando eu partir no meio o grão de milho, isso aqui, ó, são os grânulos de amido que estão lá dentro do grão. Se você abrir e olhar bem de perto, tu não vai ver isso, né? Porque isso aqui é feito uma foto, é uma foto feita com um microscópio de varredura. Mas você vai ver o amido ali. Mas para esse amido ficar digestível, tem que remover o pericarpo. E aí eu tenho que ensilar esse grão processado e eu preciso deixar acontecer uma atividade bioquímica lá no silo chamada de proteólise. O que é a proteólise? É a hidrólise de uma matriz de proteína que prende esse amido aqui. Eu estou complicando, mas eu vou resumir. Assim, ó. 70% do grão de milho é amido. 70% é amido. Mas 9%, 9,6% aproximadamente, é uma matriz de proteína de baixo valor biológico, né? Proteínas são cadeias de aminoácidos que se unem, né? Essa matriz de proteína, ela funciona como um cimento que não deixa esses grânulos de amido ser digerido. Pensem assim, ó, que é uma parede, o grão de milho é uma parede de tijolo. O tijolo é o amido. E o cimento que une os tijolos ali, né, é essa matriz de proteína. A proteólise é quebrar esse cimento para os tijolinhos ficar soltos. Quando os tijolinhos ficam soltos, eu tenho alta digestibilidade do amido. Só que eu só consigo fazer essa proteólise acontecer quando eu removo o pericarpo. Então assim, ó, o que é a primeira coisa? Colher no ponto e ter bastante grão. É isso que nós falamos até agora. Quando eu colocar em ensiladeira lá, eu tenho que no mínimo quebrar todos os grãos ao meio, ou em 4, ou em 8 vezes, que é o ideal. Para que lá no silo, os micro-organismos do silo, que são as bactérias, os lactobacilos, fazer a proteólise, que é a hidrólise dessa proteína. Quando está bem hidrolisado isso aqui, os micro-organismos do rumen conseguem aproveitar esse amido. Vocês já pegaram, vão lá no silo e vocês pegam um grão partido. Vai virar tipo uma farinhazinha assim. Aquilo ali é o amido após a proteólise, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é um grão partido, ó. Ali dentro tem um amido que vira tipo uma farinha, tipo o amido mesmo, esse que tu compra no supermercado. Aconteceu a proteólise. E aqui é um grão inteiro. Essa foto eu fiz esse final de semana, lá no silo do meu sogro em Ajuricaba. Fui lá e fiz e coloquei aqui.
Esse grão aqui, ele está inteiro. Quando tu abre ele, o amido está íntegro. Não aconteceu a proteólise. Por quê? Porque os micro-organismos não conseguem furar o pericarpo. Então, essa aqui é a ideia. Existe a parede de concreto. O reboco é o pericarpo. Quem tira o reboco? A ensiladeira, processando os grãos. Quem remove o cimento que estão entre os tijolos? A proteólise, os lactobacilos do silo, num período adequado. E quem pega esse amido agora digestível? Os micro-organismos lá do rumen. Quando eu faço todas essas etapas, eu consigo ter alta digestibilidade. Primeira coisa, eu tenho que ter bastante grão. A segunda coisa, eu tenho que processar todos os grãos. A terceira coisa, eu tenho que ter um silo com um ambiente anaerobiótico, né? Ou seja, com pouco oxigênio e abundância de micro-organismos que me ajudam, e deixar por um período adequado. Aí, quando eu fornecer isso aqui para os animais, eu tenho alto desempenho de transformar aquele grão que estava na lavoura em leite, né? E não pode acontecer isso aqui. Isso aqui é o grão na bosta. Quando o grão passa inteiro no esterco, eu estou perdendo amido, estou jogando dinheiro fora, tá? Essas são as máquinas que existem, né? Existe o cracker, que é uma peça fantástica que tem nas ensiladoras automotrizes, e hoje as ensiladoras atreladas ao trator têm essa peneira quebra-grão aqui, que simula o trabalho do cracker, mas o cracker é muito, muito eficiente, tá? O que é importante? Não deixar grão passar, mas não diminuir excessivamente o tamanho de partícula. Olha esse trabalho que legal, ó. Esse trabalho foi feito nos Estados Unidos. Eles pegaram lá e colocaram um grão inteiro. Olha quanto que é a digestibilidade de um grão inteiro. Não chega a 2%. Se eu partir o grão só ao meio, já chega lá perto dos 40% da digestibilidade. Se eu partir em 8 vezes, passa de 60%. E daí chega um momento ali que a curva se estabiliza. Então, gente, no mínimo do mínimo, partir o meio grão, para eu ter alta digestibilidade do amido. Existe um trabalho muito sério mostrando o quanto é mais digestível o amido só por eu fazer o processamento dos grãos para melhorar a proteólise, né? Só para vocês entenderem aqui, ó, bem rapidinho, como que funciona. Talvez muita gente já sabe, né? Ó, existe a ensiladora, como que funciona isso aqui a nível de máquina lá, né? Ó, aqui eu tenho uma ensiladora, aquelas que são automotrizes, tá? Eu montei esse vídeo só como curiosidade. Então, assim, ó, a parte frontal da máquina que está mostrando é a plataforma de corte, não é isso. A função dela é catar o milho e processar e levar a foragem para dentro. Lá dentro da máquina tem duas peças. A primeira peça é a faca e a contrafaca. Elas fazem o corte longitudinal das partículas, que é isso aqui, ó. Aqui vai ser de 5 milímetros, ó. Elas cortam longitudinalmente. E essa aqui é a peça mais importante, que é o cracker. O cracker são 2 rolos de 250 milímetros. Um gira 30% mais rápido que o outro e o outro apoia. A partícula passa aqui e ele não pica a partícula, né? Ele faz a partícula atravessar sem deixar ela muito pequena. E a velocidade de rotação entre um e outro e a distância dessas cavilhas fazem todos os grãos serem processados. Então, assim, ó, essa peça aqui, ela é muito, muito importante. Ó, esse é o pericarpo, que é aquela membrana lá. Isso aqui tem que ser rompido. Se essas cavilhas aqui tiverem desgastadas, ou um cracker estiver muito afastado do outro, o grão passa inteiro. Esse aqui é só outro tipo de cracker. Então, assim, ó, quando a gente for contratar a pessoa que vai cortar a silagem para nós, a gente precisa alinhar isso. A boa regulagem do cracker e que um desses rolos esteja a no máximo 2 milímetros do outro. Se estiver mais afastado, eu perco o processamento de grão. Por que eu falo isso, gente? Porque assim, ó, essa peça aqui é a peça que mais consome diesel da máquina e ela faz ficar mais lenta a colheita. Então, às vezes, o que acontece? Não em todos os casos. O cara vai lá e
afasta os crackers um do outro. E aí ele começa a deixar passar grão inteiro. Passou o grão inteiro, ele economiza diesel e faz o trabalho mais rápido. Mas você deixa de produzir leite, deixa de produzir carne, porque você não tem uma boa ruptura do pericarpo, tá? Só uma curiosidade aí sobre máquina. Também não queremos se delongar nisso, mas é que às vezes as pessoas pedem, né? E aí, encerrando, isso aqui a gente quer que aconteça lá no silo. E acontece quando? Quando eu tenho um bom processamento de partícula, uma compactação eficiente, as bactérias BAL, né, que são bactérias ácido-láticas, produzem açúcares solúveis, baixam o pH e elas impedem que micro-organismos nocivos se multipliquem no silo, né? Fusarium, macrofomina, Pythium, Clostridium, né? Clostridium pode matar o animal. É muito, muito sério. Se eu fazer essa atividade bioquímica acontecer de uma forma bem eficiente, eu consigo ter ganho de performance. Não vou falar muito hoje sobre colheita e armazenamento para não se estender, mas o objetivo é esse: compactar bem a silagem para que esses micro-organismos consigam fazer o trabalho de transformar o alimento e conservar ele para eu ter uma boa rentabilidade lá no final. Sempre a gente tem que entender assim, ó. Cada parte precisa ser executada com maestria para que a etapa subsequente aconteça também. Se eu não compactar bem, não importa que eu fiz tudo o resto, eu perco aqui. Eu começo... Vocês já viram aquelas bolas cor-de-rosa no meio do silo? Aquilo ali é Fusarium. Fusarium aqui é um fungo tóxico que se multiplicou porque eu tive um problema de compactação, porque entrou ar, porque entrou água, porque a lona estava furada. E ele vai te deixar um presentinho chamado micotoxina, né? Micotoxinas são metabólitos secundários dos fungos, é veneno. Vai causar problema reprodutivo, prolapso de reto, aborto, problema de casco e baixa produtividade. Às vezes você tem lá um nível de toxina na tua silagem e ele é subclínico e tu não está percebendo, mas tu está deixando de produzir 5, 8, 12% de leite. Por quê? Porque essas toxinas estão afetando a dieta e estão afetando a máquina digestiva de funcionar. Beleza, gente? Alguém tem uma pergunta? Eu sei que eu falo bastante, né?